pessoal, então vamos continuar aqui de onde a gente parou. Então agora a gente vai fazer o nosso controlador hash, né? A gente vai agora atacar a camada de controladores hash. A gente vai linkar agora, né, o controlador hash com o método que a gente criou lá no usuário service, e a gente vai fazer o teste de integração, beleza? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai criar aqui mais um pacote. Aqui na raiz do pacote minicurso Spring Boot, a gente clica com o botão direito, New Package, e aqui a gente vai criar o pacote REST. Dentro desse pacote a gente vai criar a classe usuário REST Controller, usuário REST Controller, beleza? Na classe usuário REST Controller a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa anotar essa classe aqui com a annotation REST Controller, né, para dizer aqui para o Spring que essa classe ela é um controlador REST, tá? Que é nessa classe que a gente vai implementar aqui os verbos do protocolo HTTP, beleza? E a gente vai anotar também essa classe com a annotation request mapping, beleza? E a gente vai passar um parâmetro aqui para ela, que é o path, e nele a gente vai dizer qual é a rota, né? Qual é a URI dessa classe, né? Qual que é o identificador aqui, né? O endereço desse controlador hash. Então ele será /pi /usuário, beleza? Dentro da nossa classe a gente vai criar agora o nosso método que irá buscar o usuário por ID, né? Então a gente vai colocar o nome desse método aqui de buscar por ID. Vamos só importar aqui em cima, só clicar em cima aqui do usuário, Alt Enter, e aí ele importa pra gente, beleza? Então aqui nesse método, para a gente dizer para o método que ele é um endpoint, né, dentro, digamos que esse aqui seja essa nossa anotação aqui de request mapping, digamos que ele seja um endpoint universal aqui. O que é um endpoint? É uma rota, né, dentro aqui dos nossos controladores. Então a rota desse controlador é /pi /usuário e é um endpoint. Então quando o usuário digitar lá na tela, lá na URL localhost, né, 2.8080/API/usuário, né, ele vai ser direcionado para essa classe. E aí se ele digitar /1, por exemplo, ele vai cair nesse nosso método aqui, né, depois que a gente anotar ele com o getMapping, dizendo que ele esse endpoint aqui, ele é um método get, né? E aqui a gente vai dizer que a gente vai concatenar a URI lá de cima, né? O /usuário com o /id, né? Interpolado, né? Isso aqui é uma variável que a gente está colocando no nosso path, beleza? E aí a gente consegue pegar essa variável, no caso aqui, se o usuário colocar 1, então a gente vai pegar essa variável com o @path_variable, e aqui a gente vai colocar o tipo dela e o nome da variável. Como o ID aqui, né, o nome dessa variável é o mesmo aqui da interpolação, a gente não precisa colocar como parâmetro aqui o nome da variável, beleza? Como é o mesmo nome, a gente simplesmente não precisa passar e o Spring entende que a gente está tentando pegar o valor ali de cima, beleza? Então aqui está o nosso método que ele já está preparado. Agora só falta a gente chamar o método que a gente criou aqui na classe usuário service, né? Buscar por ID. Então primeiro a gente tem que injetar a classe usuário service aqui. Então vamos injetar ela aqui, né? Private usuário service, beleza? E aqui a gente vai anotar ela com o @authoride. E aqui a gente vai retornar usuário service.buscar por ID, passando o ID como parâmetro, ok?
E agora a gente vai testar esse método aqui para ver se ele está ok. Só que para testar, né, para fazer o teste de integração, a gente precisa configurar algumas etapas aqui, né, para fazer o teste de integração. Né? A gente vai precisar subir aqui uma aplicação fake, né, mocada aqui no teste. A gente vai precisar de um banco de dados fake, né? O que seria isso? Seria um banco de dados que a gente vai subir em memória e nós iremos colocar informações abstratas, né? Informações que são inventadas por nós, né? São informações fakes para a gente simular aqui determinados tipos de situação do sistema, tá? Então aqui a gente primeiro vamos lá no nosso .xml e injetar algumas dependências, tá? A primeira dependência que a gente vai verificar se ela já está injetada, deixa eu dar um Ctrl F aqui, teste, é o Spring Boot Starter Test, tá? Do pacote Org Spring Framework Boot. Então ela já está aqui, tá? A gente não precisa importar ela nesse momento. E a outra dependência que a gente vai importar é uma dependência para simular aqui o nosso banco de dados, né? Então a gente vai importar do pacote com.github.springtestdbunit e a gente vai importar aqui o artefato springtestdbunit, beleza? E a versão dele, vamos pegar aqui a versão dele, vai ser a versão, vamos colocar aqui uma variável, vamos chamar ele de spring.test.pp. A gente copia aqui essa variável e aí a gente vai colocar ela aqui nas propriedades, aqui em cima, e a versão dela é a versão 1.3.0. E a gente vai importar mais uma dependência de teste também, tá? Mais uma dependência, vamos importar aqui, que é do grupo org.dbunit, dbunit, e a versão dele a gente vai dar também uma variável aqui, colocar de dbunit.version, a versão dele é a 2.7.0. Só faltou a gente colocar aqui também no final aqui o version, né? Não, Ctrl Shift R aqui, eu vou trocar para version. Aí ele vai alterar tanto aqui, né, na tag, quanto aqui embaixo na version, beleza? Eu acho que a gente já injetou todas, não, ainda falta uma dependência, né? Falta, na verdade, o banco de dados que a gente vai subir em memória, né? Então a gente vai injetar aqui o grupo com H2 Database e o artefato que vai ser o H2, tá? A versão a gente não precisa colocar, que daí o Spring ele vai importar pra gente uma versão estável que vai funcionar aqui na versão 2.3.3 release aqui do Spring, ok? Depois de injetar essas dependências aqui no nosso POM, agora a gente precisa configurar o nosso banco de dados para teste, né? Então dentro da pasta teste, a gente vai precisar criar uma pasta resource, tá? Então a gente pode copiar essa resource aqui de cima, copia aqui e cola aqui dentro da teste, pasta teste, pode excluir aqui o meu skin.sql, e aí no application.properties a gente vai substituir aqui as configurações do Postgres pelas configurações do H2, tá? Eu vou pegar aqui, que eu já tenho ela configurada, tá? Então eu vou colocar aqui as configurações do H2, tá? O banco de dados que ele é em memória, tá? O nome dele é esse aqui, testdb, dialeto do H2, o usuário e senha do H2 também, o driver dele.
aqui a gente mantém para mostrar no teste lá se der algum problema, né, com alguma consulta. E aqui a gente vai colocar para exibir aqui o console do H2, tá? Se der algum problema. A gente vai colocar essas informações aqui, beleza? Bom, então aqui nesse passo a gente já configurou o banco de dados, tá? Então o próximo passo agora, né, é a gente ir lá na nossa classe, a pasta teste aqui na classe mini curso Spring Boot Application Tests, para a gente configurar ela para dizer para o Spring que a gente quer subir aqui uma aplicação de teste, tá? Então a gente vai colocar aqui, né, a gente vai anotar aqui a nossa classe com o @run with Spring Runner, springrunner.class. Na annotation Spring Boot Test, a gente vai passar aqui as classes que ela tem que olhar. Vai ser a mesma aqui do mini curso, parte de testes. E também a gente precisa de mais uma annotation que é o test property source, tá? E aqui a gente vai dizer aonde estão as configurações aqui do banco de dados, tá? Onde que está a localização do banco de dados. A gente coloca class path, e aqui o class path ele vai cair direto nessa pasta aqui, tá? Na pasta de resources, tá? Dentro aqui da pasta de teste, o class path ele já cai direto no resource, na raiz do resource. E aí daqui da raiz a gente pode colocar o caminho que ele tem que seguir. Então aqui no caso ele vai ser application.property, mesmo nome aqui, vamos copiar aqui que é mais fácil. Botão direito, refactor rename, a gente seleciona tudo aqui, Ctrl C, cola aqui, Ctrl V. Beleza. Feito isso aqui, agora a gente precisa configurar a classe de teste do controlador REST, tá? Então agora a gente vai na pasta aqui Java, teste Java br com AZI mini curso Spring Boot, na raiz desse pacote aqui, a gente vai clicar com o botão direito, New, Package, tá? E aqui a gente vai criar o pacote REST, beleza? Deixa eu aumentar aqui, que é para se por acaso alguém não conseguiu enxergar, eu vou aumentar aqui e deixar por um tempo, se alguém quiser pausar para dar uma olhada aí mais profunda, fiquem à vontade. Vou voltar aqui, a gente vai entrar aqui agora no pacote REST, botão direito, New, Java Class, e aqui a gente vai criar o usuário REST controller test, tá? Para testar essa nossa classe aqui, beleza? Então aqui vamos chamar ela aqui de integração, só para a gente diferenciar depois. Integração, tá? Então aqui a gente vai fazer o que a gente fez lá, uma configuração parecida com o que a gente fez lá na classe de application. A gente vai anotar aqui com run with, tá? Spring Runner class. Aqui também Spring Boot Test, só que aqui a gente vai configurar uma variável de ambiente aqui, que é a Web Environment Random Port, tá? Vou sortear aqui a porta randomicamente. E feito isso aqui, a gente precisa agora configurar aqui nossa aplicação web, né? Para subir aqui o nosso back-end feito, né? Para ele conseguir, para o Spring aqui conseguir montar o ambiente para conseguir testar, né? Buscando as consultas, buscando informações do banco de dados no banco em memória, para simular a API REST, né?
Para fazer isso aqui, a gente vai injetar uma dependência e usar um objeto para trabalhar com esse teste. Então primeiro a gente vai importar aqui a classe Web Application Context, tá? A gente vai injetar com a @authoride. E aqui também a gente vai injetar mock MVC, tá? Que é com ele que a gente vai chamar aqui o protocolo HTTP. E aqui a gente vai criar um método, né, de configuração que ele será executado, né, a gente vai anotar ele aqui com @before, ele será executado sempre antes de cada método de teste, e aí ele vai inicializar a nossa variável mockMVC, né, com mockMVCBuilder. A gente vai inicializar esse objeto aqui passando o contexto aqui de Web Application, tá? Então aqui a gente vai chamar aqui mockMVCBuilders.web context setup, e aqui a gente passa o contexto e inicializa o objeto, tá? mockMVC. Esse build aqui, né? Esse build aqui, deixa eu ver se ele vai para a classe implementada. Esse build aqui ele monta, tá? Esse objeto mockMVC pra gente, beleza? E agora a gente vai criar o nosso primeiro método de teste, de integração, que é o buscar. Vamos dar um nome para ele mais intuitivo, né? Deve buscar um usuário por ID, beleza? E aqui a gente vai anotar ele com @test. Deixa eu ver se eu importei certo aqui. Esse @before que ele está reclamando aqui. Deixa eu tirar ele aqui e dar um alt enter para ver. Na verdade é do pacote org.junit que a gente tem que importar, tá? Aí, beleza. E agora a gente começa a escrever o nosso teste, né? A gente sabe que a gente tem que buscar um usuário por ID, né? Então aqui a gente vai criar, a gente vai pegar o nosso objeto mockMVC.perform. Aqui a gente vai passar o método get como parâmetro, né? Vamos importar aqui o pacote aqui do método get. Bom, tem muita informação aqui. Vamos tentar achar aqui a classe dele para pegar ele, né? mock builders, mock request builders, mock mvc request builders.get, esse cara aqui. E aqui, e aí para ficar mais fácil, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pega aqui o pacote mock mvc request builders e joga ele aqui para baixo. A gente vai importar só os métodos estáticos e a gente importa todos, tá? Aí dessa forma a gente pode excluir aqui essa opção aqui embaixo, né? De chamar o método estático pela classe, né? E chamar diretamente o método. Aqui ele deve estar reclamando de lançamento de alguma exception, então só clicar em cima aqui de perform, alt enter. E aí a gente pode clicar aqui para adicionar a assinatura na assinatura do método, tá? E aqui no método get a gente passa a URL que a gente quer testar. No caso a gente quer testar, né, o /API/usuário /ID, né, que é o buscar por ID com o método get. Então aqui a gente volta, coloca /API/usuário por exemplo, né, para testar. A gente vai cadastrar um usuário aqui antes, para esse usuário existir na base de dados para ele conseguir trazer essa informação para a gente. Vamos criar nosso usuário aqui já, que daí a gente já sabe quem que a gente está buscando, né? Vamos criar aqui porque provavelmente a gente vai usar esse usuário aqui em outros testes. Então eu vou criar aqui o usuário, chamar ele de
usuário lá admin, ou só usuário, vamos só de usuário, tá? Importar aqui classe usuário, pacote usuário, pacote int, né? E aí a classe usuário. E aí aqui embaixo a gente vai só inicializar ele, tá? Vou instanciar ele. Usuário. Vou pedir até desculpa para vocês que eu acho que eu não aumentei aqui a tela, né? Assim acho que fica mais fácil para enxergar. Então vamos lá. Usuário.set ID. Vamos inicializar o ID aqui. Para ficar mais, para a gente ter certeza que esse vai ser o ID do usuário. O nome dele vamos colocar de nome teste, vamos colocar um nome teste aqui, usuário.set login, chamar ele de, o login dele de nome.test. Aqui a gente vai colocar a senha dele, vou colocar aqui 1, 2, 3. E aqui a gente vai colocar se ele é administrador ou não, tá? Então aqui vai ser boolean true, vamos dizer que ele é administrador. E aqui embaixo a gente vai continuar aqui o teste, né? Então primeiro a gente precisa dizer aqui para o nosso método get, né? Qual é o tipo de objeto, né, que ele vai retornar. Então aqui vai ser um content type, media type, application JSON, ele vai retornar um JSON pra gente. E aqui a gente está esperando, deixa eu voltar aqui, mais um parênteses, aqui no final, e aqui a gente está esperando, né, end expected, a gente está esperando um status ok, tá? Vamos dar um alt enter para importar um método estático, import, a gente vai importar do pacote Spring Framework Test Web Servlet Result, esse aqui, a gente importa esse, se eu não me engano aqui ele acho que é is ok. Então a gente está esperando um status aqui 200, né? Se a gente entrar aqui no isOK, aqui no OK a gente vê que ele é um status 200, tá? Então a gente está esperando um sucesso aqui na nossa requisição e a gente vai pedir para retornar, né? End return, a gente vai pedir para retornar esse resultado, né? Esse objeto JSON, né? Para quê? Para a gente conseguir verificar chamar aqui, imagina ver se result mesmo. E aí a gente vai pegar esse retorno e verificar se ele está batendo com o usuário que a gente inseriu no banco, tá? Só que até agora a gente não inseriu nada, né? Vamos importar aqui, vamos deixar esses dois aqui juntos e aqui a gente vai importar o usuário repository. E aqui a gente vai salvar o usuário de teste nosso aqui, tá? Beleza? Vamos mudar o nome dele aqui, vamos chamar ele de usuário admin para ficar mais intuitivo. Vou chamar aqui de onde está o nome teste, vamos colocar aqui admin, o nome dele e o login dele é admin, beleza? Então tá. Então feito isso aqui, agora a gente vai comparar se esse resultado que está vindo é o mesmo usuário que a gente inseriu aqui no nosso banco de dados em memória, tá? Então para isso a gente vai receber esse usuário aqui, vamos chamar ele de usuário de retorno, né? Usuário retornado. E aí a gente precisa extrair esse objeto, esse usuário retornado de dentro do MVC Result aqui, tá? Só que para fazer isso a gente precisa converter o JSON em classe aqui do Java, tá? Então, só que para fazer isso, né, para converter ele aqui para objeto, a gente vai usar uma... Deixa eu fechar aqui. A gente vai usar um cara, vamos pesquisar aqui no
repositório Maven, repository, um cara chamado JSON, tá? E aí ele pertence aqui a um grupo do Google, tá? E aqui a gente vai importar, vamos pegar a última versão mesmo, né? Essa bibliotequinha aqui, ela ajuda a gente a trabalhar com JSON aqui no Java, tá? A gente consegue converter aqui de JSON para objeto, né? De objeto também a gente consegue converter para JSON. E aí fica bem simples de trabalhar com JSON aqui em Java, beleza? Então vai lá no .xml, pode ser lá no finalzinho aqui depois do H2, dá um Ctrl V aí. Só vamos pegar a versão aqui para organizar o nosso código, vamos tirar ela daqui, dá um Ctrl X aí para não perder. E aí a gente vai criar uma variável, pode ser json.version, tá? E aí lá nas propriedades a gente coloca aqui a versão. Vou colocar aqui json.version e aí cola aqui a versão 286, beleza? E aí lá no nosso teste a gente pode voltar, tá, para o nosso teste. Deixa eu expandir aqui. E aí a gente vai chamar aqui, a gente vai instanciar aqui um objeto aqui JSON. Vou importar ele aqui. Ponto. From JSON, a gente vai pegar de um JSON e vai converter para o nosso objeto com um objeto do tipo usuário, tá? E aqui a gente vai pegar o MVC result, né, .get response.get content as string, que é onde está o objeto JSON. E aqui a gente vai dizer qual é o tipo, né, desse objeto aqui de conversão, que é usuário.class, beleza? E aí aqui embaixo a gente vai testar, e aqui embaixo a gente vai testar e comparar se o objeto que está vindo, né, do retorno, o objeto que a gente buscou, é o mesmo que a gente cadastrou lá aqui na base de dados. Então a gente pega aqui o usuário de retorno e verifica se é o mesmo do usuário admin, beleza? Se bater, quer dizer que nosso teste de integração ele está correto, né? Ele buscou na base de dados e retornou o usuário certo. Beleza? Então aqui a gente já pode executar o teste e verificar se ele está ok. Beleza, nosso teste passou. Então a gente fez aqui o nosso primeiro teste de integração num controlador REST aqui na nossa aplicação, nossa API REST, na verdade. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e aí a gente continua a escrever os outros métodos aqui do nosso cadastro de usuários, ok? Então até a próxima.